Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Foram responsáveis por lançar o alicerce, o fundamento da igreja, qual é Cristo. E todavia a gente consegue ver isso pela palavra de Deus. E se eu sendo homem fico triste em saber dessas coisas, ver essas coisas, imagino o Senhor e que contempla a ruína que a cristandade anda hoje em dia, querendo fazer a sua vontade, querendo agradar o seu próprio ventre, assim como os judeus também buscavam a fazer no passado. A gente consegue entender pela palavra de Deus que o testemunho dos judeus foi cortado, ao qual agora é o nosso testemunho da igreja. Ou seja, em todo tempo nós vemos pela palavra de Deus que nós somos o zambujeiro, o que não é oliveira natural, e fomos enxertados na oliveira. Então, muito maior é Deus para tornar a nos quebrar, a nos cortar do testemunho da igreja e retornar a introduzir os seus ramos naturais da oliveira, o qual é Israel. E todavia a palavra de Deus fala claramente sobre isso. E nós temos que nos atentar por quanto o tempo da igreja ela já é próxima, já é perto. Ou seja, o tempo da igreja é a qualquer momento. Nós conseguimos perceber pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele já se considerava no arrebatamento. Ele fala: nós, os que permanecemos vivos, seremos arrebatados. Então, todo o tempo, o ensinamento dado a um cristão ele está sempre prestes a subir em qualquer momento, porque quanto a gente não sabe qual dia e qual hora, mas sabemos que é a qualquer momento. Por mais que pareça, mas se o Paulo falou isso, praticamente tem 2000 anos. E a gente não pode esquecer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E muitas das vezes o que a gente acha que está tardio, que está demorado, muitas das vezes a gente não entende que é a misericórdia de Deus atuando ainda para aqueles que não foram, que ainda não aceitaram, né? Porquanto o Senhor chama a todos. Não vai existir um único homem que vai poder falar: eu não ouvi desse evangelho, eu não sabia. E todavia nós sabemos que o Senhor faz tudo perfeito, e o que está escrito na palavra dele é para ser acatado. E todavia o que a gente vê é a cristandade seguindo o seu ventre, ou seguindo o seu ventre, que quer dizer seguindo a sua vontade. O principal que a gente vê no evangelho são homens querendo corromper o evangelho. A gente vê o apóstolo Paulo ele chamando de anátema, o evangelho maldito. Ou seja, tinham já naquela época falsos irmãos que já tinham se introduzido no meio dos cristãos, na cristandade. E assim, cristandade é porque a casa é grande, onde tem joio e tem o trigo e tem o joio. E todavia a gente não vai conseguir diferenciar, porque muitos são trigo, mas andam como joio, e muitos são joio andando como trigo. Então, por mais que a gente possa olhar a obra de alguém e falar: não, aquele é um verdadeiro irmão, olha as obras dele, muitas das vezes aquele lá só professa, anda numa boa conduta, mas não tem a fé no seu coração. Nós sabemos que a fé que nos salva, e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Nenhum homem pode fazer nada para poder se salvar, para poder garantir a sua salvação, a não ser crer que o Senhor Jesus já fez isso, já morreu em nossos pecados, se entregou por nós, o seu sangue nos purifica,
tira todos os nossos pecados. E eu queria estar falando que a gente consegue ver nitidamente, pela palavra de Deus, que a salvação é por graça somente, como diz em Efésios 2, como diz em Romanos 3, Romanos 4, Romanos... Aliás, a palavra de Deus toda, a gente vê em João 6, que o Senhor Jesus afirma que a única maneira de ir até Ele é se for enviada pelo Pai. E como é esse enviado pelo Pai? Ou seja, atualmente a gente consegue fazer ligações nas passagens que uma estão concordando com a outra. Se a palavra de Deus não for concórdia, não tiver uma concordância, ela vai estar meio fora de contexto. E muitos que tentam falar que precisa de obras, eles tentam usar o livro de Tiago, que fala que precisa ter obras. Mas todo tempo a gente consegue entender ali que Tiago está falando de comunhão. O irmão deve andar em comunhão, porque senão eu não considero ele meu irmão. Ou seja, você pode chegar para mim e falar: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tá legal, me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Te mostro a minha fé pelas minhas obras. E tu me mostra a tua fé sem as tuas obras? Não tem como. Ou seja, quem precisa ver obras é o homem. Ou seja, a gente vê ali que se um irmão vê o outro irmão, ou seja, se é irmão, a gente tem certeza que são todos cristãos. Realmente não dá para saber qual era o verdadeiro e qual era o falso. Ou seja, ou podem ser ambos verdadeiros ou ambos falsos. E isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. A nossa salvação não faz parte de algo que eu possa fazer, mas somente em crer, como diz a palavra de Deus. Eu trouxe aqui a passagem que eu já li várias vezes aqui no meu canal, mas eu acho que vale a pena ler mais uma. E Paulo está dando uma vacina de reforço na igreja de Corinto. E em 1 Coríntios 15, a gente vê o apóstolo Paulo ele falando com eles, bem claramente sim. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. Aí muita gente fala, tem que perseverar. Com certeza, nesse evangelho sim, se eu falo o tempo todo que é por fé, amanhã depois eu falo assim, não, tem que ter obra, não, aí precisa de obra. Quer dizer que como estava em Gálatas acontecendo, eles estão descaindo da fé. Todo tempo tem que perseverar o quê? Na fé. É onde a palavra fala, e o justo viverá da fé. Então a fé ela é constante, ela não é uma fé que eu agora não sei se eu estou salvo, minha fé acabou, entendeu? A fé é a prova das coisas que não se veem, mas que se esperam, como está escrito em Hebreus 11. Deixa eu ver. Tá. Pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei. Se não, a que crestes em vão. Então, a gente vê, se alguém pega e fica, a gente tem a salvação por graça, mas aí já não está mais permanecendo nesse evangelho. Aí realmente entra a questão, será que realmente creu? Entende? Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. E todavia nós vemos que Paulo fala lá em Gálatas, que Gálatas 1, eu acho que é depois do versículo 10, que ele recebeu esse evangelho não de homens, mas por uma revelação. Em todo tempo nós sabemos que Cristo apareceu a Paulo quando ele estava indo para Damasco buscar ordem para trazer cristãos presos, e acabou que naquela perseguição ele acabou sendo preso, tanto que ele se considera
o prisioneiro do Senhor Jesus. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. E ponto. Então, a Escritura já trazia isso antes de ter o Novo Testamento, antes de ter todo o que a gente está lendo agora. Então, a gente vê que a salvação era já predita, já era preparada. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele preparou um Salvador para a igreja, preparou um Salvador para nós antes da fundação do mundo. Como ele pode ser preparado antes da fundação do mundo? Muitos não entendem que Deus, ele faz tudo conforme a sua vontade, o beneplácito da sua vontade. E quando um cristão realmente está salvo, ele começa a se aprofundar nesses assuntos que os que não creem, que é por fé, não vão entender, ainda mais a questão que é para os de casa, os da família, que vão conseguir entender que eles são eleitos antes da fundação do mundo. Assim diz a palavra de Deus. Porque todos vós que crestes, fostes, eu não lembro muito bem agora, fugiu da mente, mas a palavra fala que nós que cremos, o Senhor nos preparou, ou todavia o Senhor nos elegeu antes de todas essas coisas. Ou seja, nós cremos porque o Senhor nos capacitou a crer, porque Ele já nos preparou para todas essas coisas. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, nós conseguimos ver que o Senhor, ele foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia. Ou seja, assim como nós cremos que Cristo morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia, cremos que nós estamos mortos para esse mundo e vivos para Cristo, esperando a vinda dele, para esse corpo corruptível ser absorvido pelo incorruptível e esperar ainda mais do que a morte. A morte, se nós morremos na carne, todo o tempo nós sabemos que não permaneceremos mortos, porque assim como Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Eu quero trazer também, em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a igreja andar concorde com a sua palavra, com as coisas da palavra. E eu adicionei o versículo 9 de 1 Coríntios 1, antes do 2:10, para a gente poder entender uma coisa, que fiel é Deus. Homem nenhum vai conseguir ser salvo por sua fidelidade. O homem nunca vai conseguir ser fiel a Deus. Observe só uma coisa. Você é fiel a Deus? Diga que sim, que você é o maior mentiroso que existe na terra nesse momento. Se você entender que você quer fazer a sua vontade, a vontade do seu ventre e não a vontade de Deus. Porque todo homem quer fazer a sua vontade, assim do mesmo jeito que eu quero fazer a vontade do meu ventre. Mas aí vem a hora que a gente fala que o amor de Cristo nos constrange para nós sabermos que devemos mortificar a nossa carne para fazer a vontade de Deus e não servir a nós mesmos. Assim como o Senhor Jesus aqui na terra, ele não fez nada, nenhum milagre para poder se satisfazer. E em todo o tempo ele fazia só para benefício do povo, para benefício das pessoas, mas não para seu próprio benefício. Então, todavia que a gente vê alguém querendo fazer a sua vontade, pode ter certeza que ela está adorando o seu ventre, que ela está sendo infiel ao seu Senhor. Porque quando a gente não somente se atenta ao nosso Senhor, que é o esposo da igreja, é o nosso
Ele cuida de nós, automaticamente estamos traindo Ele com a nossa vontade, ou seja, com os nossos desígnios ou com as nossas concupiscências, o que nós desejamos. Não nos atentamos para somente Ele. E, todavia, falamos que amamos Ele, mas não cumprimos. A verdade é essa. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a consumação de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensão entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então nós vemos aqui que devemos estar conectados com o mesmo pensamento, com o mesmo modo de andar, com o mesmo falar. Mas como vamos fazer isso? Eu penso uma coisa e você pensa outra, e nunca vamos concordar igualmente, não é isso? Porque não adianta, querendo ou não, nós somos diferentes. Sim, é verdade. Mas automaticamente, se estamos fazendo a vontade de Deus, agora já não é mais o meu modo de pensar e já não é mais o meu modo de agir. Eu devo me atentar ao que está escrito na palavra de Deus e cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Todo tempo, se eu não cumpro o que está escrito na palavra de Deus, eu já estou fazendo o quê? A minha vontade. Nunca vou conseguir ser concorde com ninguém. A palavra de Deus nos fala para o quê? Não fazermos divisões. Aqui em 1 Coríntios 1, Paulo começa falando que eles haviam tendo já partidos entre eles, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e todo tempo ele pega e está repreendendo eles para não haver divisões. E hoje em dia é o que mais há no meio da cristandade. Se você pega e vai ver aí fora, sem falar já nas denominações de grande nome, já de muito tempo, você encontra as igrejinhas de esquina, de fundo de garagem, que tem muitas, e todas elas falando que fazem a vontade de Deus e não a vontade do homem. Mas quando a gente pega a palavra de Deus e começa a destrinchar a palavra de Deus, começa a observar a palavra de Deus, rapidamente a gente consegue ver que aquilo ali é só mais uma seita, mais uma heresia. E eu digo seita, heresia nesse ponto de estar falando que não segue a Deus completamente. Pode até seguir alguma coisa ou outra, mas o principal que eu gostaria que todo cristão seguisse muito mais Deus, porque a vontade dele é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, o qual é Cristo morto por nossos pecados. Mas muitos deles, que são os piores, são aqueles que negam que a salvação é por graça, ou quando dizem que é por graça, pegam e pervertem o que é graça. Dizem que é por graça, mas depois que você se converte tem que fazer isso para não perder. E tudo isso é mentira, é preceito de homens. Devemos andar nas boas obras, mas as boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Devemos andar nas boas obras porque somos filhos de Deus, não para nos tornar. Uma vez que somos filhos eternamente. Por isso o nome é vida eterna. Não tem como alguém ser filho hoje e amanhã não deixar de ser filho. É impossível. É não acreditar na palavra do Senhor Jesus, que fala claramente que ele não vai perder para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir ele em 2 etapas. Esse aqui é o primeiro vídeo e eu volto agora com o segundo vídeo. Fiquem com Deus, vejam esse vídeo, espero que seja de boa atenção, de bom consumo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, amém.